alegria, nós vamos dar continuidade ao nosso curso sobre a psicologia e a fé. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o caminhar à procura da verdade. A verdade é Deus e Ele está aqui no meio de nós. E nós vamos invocá-lo através da nossa oração inicial para que esse encontro, que estamos já na metade do nosso caminho em busca da verdade, aquela verdade que é dentro de nós e que é a verdade de Deus. E nós vamos, nesse momento, fazer uns minutos de silêncio para que esse tempo seja um tempo fecundo da busca da verdade em nós. Maria, Mãe da Verdade, rogai por nós. Então, no mais profundo do coração do homem, foi semeado o desejo e as saudades de Deus. Deus como verdade, Deus como caminho, não? Deus como busca. Como é que a gente pode falar de saudades de Deus, de desejo de Deus, se às vezes o nosso coração é fechado, se às vezes o nosso coração foi talvez profundamente ferido pela minha história, foi profundamente ofendido por tantas situações em que eu ainda não consegui trabalhar, elaborar. Um caminho que o homem, se quiser, ele pode percorrer. O seu ponto de partida está na capacidade de usar a própria razão, de superar um contingente para se estender até o infinito. Que lindo pensar. Eu, Maria Ângela, você que está aí, pode ter e tem já dentro de si, você já nasceu com isso, saudades, desejos de Deus. Mas sabemos que na nossa vida nós passamos por situações em que nós fomos bloqueados, nós fomos freados, nós fomos talvez impedidos e às vezes nós não sabemos ainda o que é que me impede de ter saudades de Deus. Isso Ele colocou dentro de mim e coloquei dentro de você. Bem, de vários modos e em tempos diversos, o homem demonstrou que conseguia dar voz a esse seu desejo íntimo, esse seu desejo infinito. E vocês sabem, nós sabemos, né? Quando a gente vê uma arte, quando a gente vê uma pessoa que canta bem, quando a gente vê assim homens e mulheres capazes de dar o que têm para poder, dizemos, buscar, ou seja, para poder manifestar o que ela traz mais profundo dentro de si. E hoje aqui nós vamos trazer também a psicologia como esse meio que pode ajudar a você a responder a esse seu desejo, essas suas saudades de Deus. Muitas realizações da inteligência criadora tornaram-se canais que o homem se serviu para exprimir esta sua ansiosa procura. Assim, por exemplo, a filosofia, a busca do sentido, no nosso caso, a psicologia. Todos os homens desejam saber, conhecer, se conhecer, buscar. E podemos dizer que o objeto próprio desse desejo é a verdade. Ou seja, se eu me perguntasse, Maria Ângela, por que você deseja encontrar a Deus? Né? Por que você tem essas saudades de Deus? É porque eu tenho desejo da verdade. E acredito que assim também é você. A própria vida cotidiana demonstra o interesse que tem cada um em descobrir, para além do que ouve, a realidade das coisas. Ou seja, se você dá uma olhadinha na tua vida, como estou tentando fazer também eu, hoje de manhã, qual foi o interesse que você teve dentro de si? Qual foi a tua busca? Ou seja, também, você viu algo, o que você conseguiu ver além daquilo?
E muitas vezes é o que a gente chama, assim, no nosso percurso, dar sentido ao que você vê e às vezes até não vê. Mas podemos também conhecer profundamente as coisas se somos ou melhor, podemos muitas vezes não conhecer as coisas porque somos ofuscados pela nossa história. Ou seja, eu vejo, mas não vejo. Por quê? Hoje se diz, aquela está com aquele olhar fixo, está olhando, mas não vê. Porque pode ser que está vivendo um momento difícil, uma depressão, um momento em que o seu ver não enxerga. Ou seja, o seu caminhar não busca mais a verdade. E isso é um impedimento. E isso é um processo que vai, dizemos assim, deixando a pessoa sempre mais problematizada na sua vida. Um processo intenso de autoconhecimento pode nos facilitar o caminho, dizemos assim, em procura da verdade. A verdade apresenta-se ao homem sob uma forma interrogativa. Você já perguntou, ou seja, muitas vezes eu me pergunto, a vida tem um sentido? Para onde se dirige a tua vida? É interessante essa pergunta, né? Você levantar de manhã buscando a verdade, mas buscando primeiramente através de uma pergunta. Que sentido tem para mim hoje a minha vida? Que sentido tem para mim hoje o que estou fazendo aqui com vocês? E assim por diante. À primeira vista, a existência pessoal poderia parecer radicalmente sem sentido. Se você levanta cedo, não, por que eu estou levantando? E aí você pode começar a pensar, mas não tem sentido. É interessante isso, porque o objeto do sentido de um levantar de manhã ou de fazer as coisas é a busca da verdade em si. A experiência cotidiana do sofrimento pessoal e alheio e a observação de muitos fatos que à luz da razão se revelam inexplicáveis, todas são possibilidades para dar um sentido à nossa vida. Muitos fatos, à luz da razão, se revelam inexplicáveis. Todas são possibilidades para dar um sentido à nossa vida. De fato, a nossa capacidade de acolher as fases da vida, aqui a gente entra também já no campo da psicologia, que pode parecer para cada um de nós que não teve sentido. Minha infância não teve nenhum sentido, na minha infância eu não lembro de nada, na minha adolescência menos ainda. Dizemos assim, tudo pode parecer para nós não ter um sentido. E a psicologia pode ajudar você a integrar as experiências e tudo pode nos ajudar a caminhar na busca da verdade que é dentro de cada um de nós. Perante um dado tão desconcertante como a morte, a perda, a separação de pessoas significativas na nossa vida, impõe-se a busca de uma resposta exaustiva. Cada um quer e deve conhecer a verdade sobre o seu fim. Quer saber se a morte será o termo definitivo da sua existência ou se algo permanece para além da morte. Se pode esperar uma vida posterior ou não. Dizemos assim que a separação, a perda de alguém na nossa vida, se nós não temos a capacidade, e aí a gente poderia também sempre dizer, eu fazendo um caminho, eu posso crescer nessa capacidade de dar um sentido. De fato, para mim, o ano passado foi a perda de minha mãe. Quantas questões hoje eu me pergunto, que sentido teve e que sentido tem essa experiência na minha vida? Eu afirmo para vocês que a busca de dar sentido me fez crescer, mesmo na dor, na separação. Por quê? Porque sou uma pessoa que caminho e tento buscar a verdade. E busco a verdade também na onde parece não ter nenhum significado, mas ali tem
a presença de Deus, o projeto de Deus na minha vida. Bem, queridos, na próxima, que será a última ou a penúltima, me parece, nós vamos falar sobre os diferentes rostos da verdade do homem. A todos, então, um bom encontro, uma boa busca da verdade dentro de si e um caminhar sempre procurando dar sentido no que você vê e daquilo que também você percebe e experimenta no teu dia a dia. E por isso demos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Até a próxima.